Pastor Antônio, vamos continuar aqui para a mensagem. Pastor, há alguns aqui que ainda não, da outra vez que o senhor trabalhou aqui conosco, não viram o senhor, não o conhecem. Fale aí uns minutinhos aí sobre a constituição familiar, o que o senhor faz hoje como pastor da Igreja Adventista, para que esses amados aí conheçam melhor o senhor. Ok, pastor Wagner, é um prazer estar com vocês. A minha esposa é a Maria José, todos a chamam de Zezé. Eu tenho uma filha maravilhosa, fruto do nosso amor. É o nosso orgulho santo, entre aspas, aqui, porque ela é uma filha realmente exemplar, em todos os aspectos, dedicadíssima à igreja. É um exemplo para nós também, a Tayane. E nós somos muito felizes por sermos uma família ministerial. Esse meu 40º ano de serviço para a igreja, é isso mesmo? Eu sou pastor ordenado, pastor Wagner, mas eu não fiz o curso teológico no seminário, método tradicional. Eu comecei quando eu era ainda um jovem, e eu completei em março 40 anos de serviço para a igreja, e já trabalhei em vários lugares do Brasil, e por estar na Novo Tempo, a gente tem aqui a América do Sul como nosso campo de trabalho, né? Porque a Novo Tempo não é só o português, é o espanhol também. O mesmo que nós fazemos para o português, que muitos de vocês acompanham, fazemos para o espanhol. E desde 2010 eu sou diretor-geral da Rede Novo Tempo, e é uma satisfação muito grande ter a companhia de todos vocês conosco, pela TV, pela rádio, pela internet. Pastor, a Rede Novo Tempo é mantida pelas ofertas dos irmãos, né? Pelos nossos dízimos que entram, a porcentagem é usada para a manutenção do evangelismo através da Novo Tempo, mas tem o Anjos da Esperança, pastor, que é um método que nós utilizamos para a manutenção dos trabalhos da Novo Tempo. Como é que isso funciona, pastor, para os amigos que ainda não conhecem isso? Muito bem. Nós recebemos hoje 2,5% dos dízimos que são arrecadados nas igrejas adventistas do Brasil, e 1% que é arrecadado nas igrejas adventistas nos 7 países de língua hispana aqui da divisão sul-americana. Isto representa aí em torno de 53% do nosso orçamento. E os 47% restantes vêm das doações dos Anjos da Esperança. São membros das nossas igrejas e de várias outras igrejas que doam regularmente para o sustento da Novo Tempo. E graças aos Anjos da Esperança, o Novo Tempo cresce, porque a gente vai produzindo novos guias de estudo da Bíblia, enviando gratuitamente, fazendo novos programas, entrando em novas cidades, produzindo mais conteúdos, e eu quero agradecer a todos aqueles que são Anjos da Esperança. O Novo Tempo é o que é e faz o que faz. Nós dependemos da graça de Deus, e Deus tem usado todos vocês para isso. Para vocês terem uma noção, pastor Wagner, hoje nós temos aí cerca de 55 mil doadores regulares. Percentualmente, o número de adventistas de 55 mil é maior, mas em valor doado, mais da metade das doações que nós recebemos vem de pessoas que não são adventistas, das mais diversas denominações religiosas, que acompanham o nosso trabalho, confiam no nosso trabalho, eles aceitam o nosso apelo e estão sustentando o Novo Tempo a cada dia. Uma bênção e um milagre de Deus. Então, pastor, é muito bom saber que todo membro que é um fiel dizimista na Igreja Adventista do Sétimo Dia contribui com 2,5% do seu dízimo para que a Novo Tempo funcione. É isso Então, mesmo. toda vez que você separa seu dízimo, irmão, 2,5% desse dízimo é separado pelo tesoureiro de cada associação, união, para que esse dízimo vá subindo nessa porcentagem até os caixas da Novo Tempo, para que nós tenhamos o privilégio de ter essa TV funcionando. Mas deixa, pastor, acho que é bom a gente ratificar. Quanto mesmo essas entradas compõem do valor total? 50 e quantos por cento? As doações representam 47% do nosso orçamento hoje. Ou seja, se não tivéssemos as doações, a Novo Tempo seria metade daquilo que ela é, faria metade do serviço que ela faz. Não teria condições de nós enviarmos guias de estudo da Bíblia gratuitamente. E olha, pastor, nós lançamos agora o novo guia de estudos sobre educação de filhos, de autoria da Darleide, que é muito experiente nesse assunto. E nós já enviamos aí quase 100 mil cursos gratuitamente, isso em um mês.
E isso só é possível porque os Anjos da Esperança fazem as suas doações. E a gente oferece isso para uma audiência, só na TV, de 180 milhões de pessoas, audiência potencial da TV. Imagina a quantidade de gente pedindo os guias de estudo a Novo Tempo, e a gente envia gratuitamente. Quem paga esse trabalho, quem patrocina esse trabalho, são os Anjos da Esperança. Você ainda não é um anjo da esperança, irmão? Você já contribui com 2,5% do seu dízimo, mas já percebeu, pastor, precisamos de mais, amado, Sim, pastor. demais. A Então gente faz um sempre... pacto. É, isso Sim, aí. pastor. Não, eu digo que Faz um... a gente tem um programa na TV, na rádio, que a gente sempre pede, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas, pastor Antônio, vocês seguem pedindo mais e mais Anjos da Esperança, por quê? Porque a gente quer fazer mais. Se a gente só recebe aquilo que a gente tem, a gente vai sustentar aquilo que a gente tem. Mas se a gente quer fazer mais, produzir novos conteúdos, novos programas, entrar em mais cidades, nós dependemos de mais Anjos da Esperança. Vamos seguir sendo, assim, positivamente ambiciosos, da certeza de que o Novo Tempo pode chegar em lugares onde ela ainda não chegou. Esse é o negócio, irmãos. Onde tem um sinal que a TV pode entrar, é nossa liberalidade que vai fazer com que isso aconteça. Então, se você ainda não é anjo da esperança, seja. Você fala assim, mas pastor, eu vou doar tão pouquinho. O grande é feito de um monte de pedacinhos pequenos, É isso aí. né? Então, vai lá e doa o que você pode. Se todo mundo doar um pouquinho, a gente vai fazer essa TV ainda acelerar muito mais. Maravilha, meu pastor. Vou orar mais uma vez pelo senhor e pedir para que ele o conduza. O senhor estará então pronto para a mensagem dessa manhã. Santo Deus e eterno Pai, mais uma vez toma o pastor Antônio em tuas mãos, use-o como instrumento para falar ao nosso coração por meio do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Voltamos quando o senhor terminar. Ok, pastor Wagner, muito obrigado. Eu quero agradecer ao amigo pela honra do convite, de estar aqui com vocês, e espero poder estar mais vezes, não apenas acompanhando a Sala 57 com a minha esposa, mas participando, orando. É sempre uma alegria e a gente poder testemunhar também daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Antes da mensagem, amigos e irmãos, eu gostaria apenas de dar um testemunho pessoal. Eu não vou aqui prolongar nesse assunto, porque tomaria bastante tempo, mas a pandemia foi uma grande oportunidade, vocês sabem disso, para que pessoas fossem alcançadas. E durante a pandemia, quando tantas empresas estavam reduzindo salários, demitindo funcionários, a Novo Tempo abriu 48 novos postos de trabalho. Isso em 2020 e 2021. Para atender prioritariamente o evangelismo digital e a escola bíblica. Nós tivemos uma explosão de crescimento em audiência, em envio de estudos da Bíblia, e, por incrível que pareça, as nossas doações durante a pandemia cresceram quase 30%. Deus, ele preparou o Novo Tempo antes, nós nunca tivemos tanto crescimento na nossa expansão, entramos em todas as TVs pagas até 2019. Até 2019, a gente entrou em grandes capitais, como Belo Horizonte, como Aracaju, como Maceió, eu não vou lembrar todas elas aqui, João Pessoa, tantas outras cidades. Deus estava preparando no tempo a pandemia e foi uma oportunidade única. E nós temos uma infinidade de testemunhos que, devido à pandemia, acharam o Novo Tempo. Mas o que eu não quero falar não é dos testemunhos. Algo significativo que aconteceu durante a pandemia. Nós tínhamos um espaço aqui no nosso pátio, no Novo Tempo, que não era muito utilizado. Eu, então, procurei o nosso diretor financeiro, falei com ele assim, Josias, vamos fazer aqui uma pequena praça, esse espaço aqui está perdido, nós temos tantas visitas, vamos fazer mais um espaço agradável para os nossos servidores ali, durante o almoço, poder descansar um pouco, e decidimos fazer uma pequena praça. Fizemos 2 projetos, chegamos a começar, e alguma coisa dizia que a praça não estava ficando legal. Não era nada muito grande. Até que alguém veio ao Novo Tempo e ofereceu uma oliveira. Isso mesmo, uma oliveira, de 80 anos de idade. Eu vi as fotos, achei interessante, falei, olha, muito legal, vamos colocar aqui uma oliveira, uma árvore que tem todo um significado, né, dentro da história bíblica, é bacana, tem tudo a ver conosco. E aí passamos para a arquiteta que trabalha conosco, e ela, então, preparou a praça, como tinha uma árvore, ela fez a praça de tal maneira que toda a atenção voltasse para o centro da praça. E aí estava tudo pronto até o dia que a oliveira chegou. E era uma árvore muito grande, com uma raiz enorme. Foi feito ali um buraco imenso, né, para colocar aquela oliveira. E eu estava ali olhando
quando aquele caminhão estava tirando aquela árvore e colocando ali. Quando eu vi aquilo, eu senti um arrepio. Um arrepio. E aí eu fui entender por que aquela oliveira foi parar no Novo Tempo. Nós tivemos uma pequena cerimônia ali com os nossos funcionários, aqueles que estavam indo até a Novo Tempo, porque a maioria estava trabalhando de casa, e ali nós, com máscaras, entre nós fizemos um culto naquela manhã. Eu disse para os nossos servidores por que aquela oliveira está ali. Sabe, amigos, aquela oliveira não está ali para que os nossos visitantes possam conhecer uma oliveira, tirar uma foto, ou para os nossos servidores ter um local ali para descansar em algum momento. Aquela oliveira foi enviada por Deus para dar um recado para nós que trabalhamos no Novo Tempo. Eu escolhi um texto da Bíblia e eu pedi que colocasse ele no pé daquela oliveira no dia que nós fizemos a inauguração. Eu usei esse texto como base. Nós encontramos em Êxodo 27, verso 20, que diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Aquela oliveira está ali por 2 motivos. O primeiro deles, para lembrar a nós que trabalhamos no Novo Tempo, que não existe nenhum mérito em nós no trabalho que nós realizamos. Tudo é obra do Espírito Santo. E, em segundo lugar, aquela oliveira está ali para lembrar a mim e a todos os nossos 587 servidores, que pode faltar muita coisa para a gente fazer o nosso trabalho. Recursos técnicos, humanos, financeiros. E se existe algo que não pode faltar na Novo Tempo, é o poder do Espírito Santo. Ele está ali para nos lembrar da nossa dependência do Espírito Santo. E ao pedir a vocês que orem pelo Novo Tempo, eu poderia aqui mencionar muitos pedidos, né, por nós ali, mas eu quero mencionar um único pedido, que vocês orem para que os nossos quase 600 servidores, que nós sejamos usados pelo Espírito do Senhor. Tudo que eu peço é isto, por onde eu vou, orem para que o Espírito de Deus esteja conosco. Amigos, a minha reflexão aqui com vocês tem a ver com algo que Deus colocou no meu coração, é uma reflexão, uma ponderação, um momento para a gente pensar um pouquinho, e eu vou compartilhar com vocês. E esse recado que Deus colocou no meu coração, até pelo trabalho que eu realizo aqui com os meus colegas no Novo Tempo, é que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu era tesoureiro da Missão Mineira do Sul, que se tornou Associação Mineira Sul, eu era tesoureiro e secretário. E naquela época eu não era pastor ordenado, e era de minha responsabilidade como secretário cuidar da organização das igrejas e outras atividades que eram próprias de um pastor ordenado. E como eu não era ordenado, eu tinha um assistente, que era o pastor Corino Pires, de saudosa memória. Ele já estava jubilado, mas ele me ajudava, a gente dava um complemento, vamos dizer assim, para ele, né? E eu viajava com o pastor Corino Pires, fazendo organização de igrejas pelo território extenso da Mineira Sul naquela época. Um homem de Deus, um homem culto, estudado, que prestou um grande serviço para a obra na área educacional. E eu gostava de viajar com o pastor Corino, eu tinha ali meus 28 anos de idade, e o pastor Corino, com a sua experiência, eu ficava ali sorvendo a sua sabedoria, gostava de ouvir as suas histórias. E eu me lembro uma vez que o pastor Corino, não me lembro o contexto em que ele disse esta frase, mas quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei assim, um tanto chocado, né? E o pastor Corino, com a sua sabedoria, disse: você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dá-lhe poder. Vou repetir. Você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dá-lhe poder. Eu ouvi esta frase outras vezes, ouvi uma outra vez uma frase que diz que o poder corrompe, e com o passar do tempo eu vi que existe uma linha divisória muito tênue entre o poder e o pecado. E, na verdade, o poder, ele tem corrompido a nossa sociedade. É um fato. E ele tem se apresentado de 3 formas. O primeiro deles é a autoridade, que está ligada à posição. Certa vez eu visitei um prefeito para tratar de um assunto de interesse da Novo Tempo. Eu já tinha tido um outro contato com ele, então nós já éramos conhecidos. Uma pessoa muito simpática, muito agradável, muito educada,
ele me recebeu no seu gabinete, e a gente ficou ali papeando um pouquinho antes de eu apresentar o assunto da Novo Tempo. E aí ele falava das suas lutas, porque ele estava no seu primeiro mandato, e ele não conseguia realizar ainda as suas atividades, porque ele estava resolvendo problemas da gestão anterior. E ao ouvir ali os seus desafios, eu brinquei com ele assim, né? Eu disse para ele, né? O senhor tem uma grande missão em suas mãos. Ele sorriu, ele olhou para mim, e ele disse assim, como um religioso, eu até entendo as suas palavras, mas note o que ele falou. Mas o que nos motiva aqui no nosso trabalho não é a nossa missão, é algo mais. Ele foi bem sincero nas suas palavras. E ele disse assim, eu quero recordar as palavras do Tancredo Neves. Uma vez perguntaram para ele por que ele não abandonava a política, né, já na idade em que ele estava. E ele disse, eu não deixo a política pela paixão e pelo poder. Em outras palavras, de modo geral, não interpretem errado o que eu vou dizer aqui, estou dizendo de modo geral, o que tem motivado, infelizmente, os políticos nem sempre é o serviço à comunidade, mas é o desejo pelo poder. E eu fui buscar esta frase do Tancredo Neves, eu vou pesquisar na internet para ver se o Tancredo Neves disse essa frase mesmo. Aí eu encontrei outra frase do Tancredo Neves. Ele disse certa vez, olha o que ele falou, o processo ditatorial, o processo autoritário, traz consigo o germe da corrupção. O que existe de ruim no processo autoritário é que ele começa desfigurando as instituições e acaba desfigurando o caráter do cidadão. O que isso quer dizer? Que o uso inadvertido do poder, ele tem corrompido as pessoas. E não apenas as autoridades políticas, isso pode acontecer no mundo corporativo, nas empresas e, inclusive, no mundo religioso, nas igrejas. Infelizmente, o uso do poder pelas autoridades tem se manifestado da seguinte forma: as pessoas usam o poder para atender os seus próprios interesses. Me permita falar aqui da minha posição como diretor-geral da Rede Novo Tempo, que é uma instituição significativa, somos aqui já quase 600 servidores, e eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu detenho uma certa autoridade eclesiástica, uma posição como líder da Novo Tempo. E eu digo sempre, e tenho essa convicção, se eu faço alguma coisa que os servidores da Novo Tempo não podem saber, muito provavelmente é porque está errado. Todos nós que temos a autoridade pela posição que ocupamos, devemos tomar muito cuidado para que o poder não nos corrompa. Mas existe uma segunda forma de poder que tem corrompido a sociedade, que é a chamada popularidade, a fama, a chamada atração popular. E as pessoas acabam achando que são melhores do que as outras, quando se tornam populares. E os comerciais de TV estão aí exaltando a força da popularidade. E notem que nós observamos isso, né? As pessoas estão a todo momento atrás de reconhecimento, de seguidores, de likes, das curtidas. No mundo virtual, e nós estamos envolvidos neste mundo, quanto mais a pessoa tem, melhor é uma pessoa. Não é não tanto por aquilo que ela diz ou a qualidade daquilo que ela diz. No ambiente virtual, o valor está associado à popularidade. Quanto mais seguidores a pessoa tem, mais popular ela é, mais valor ela tem, independente daquilo que ela faça. No mundo aí fora, não é difícil encontrar alguém que, em algum momento, era uma pessoa simples, dava atenção às pessoas, era serviçal, fazia tudo o que pediam, não escolhia atividades, e era vista no meio de todos, mas quando alcançou a popularidade, o poder da popularidade, essa pessoa não se mistura mais, não vai a qualquer lugar, não faz as mesmas tarefas, se considera superior aos demais. Antes só tinha voz para elogiar, depois que se tornou alguém aos olhos humanos, só tem voz para criticar. O mundo aí fora está cheio de histórias para contar. E existe uma terceira forma de poder
que tem corrompido a sociedade, que é o poder da prosperidade. Estou me referindo ao dinheiro. Nós sabemos que o dinheiro ele pode ser uma bênção para os filhos de Deus, como também para a sua igreja, simplesmente se ele for usado segundo a orientação bíblica, segundo os ensinamentos do Senhor. O problema não está no dinheiro, mas o problema está no amor, no desejo pelo dinheiro. E o mesmo se torna ainda um problema na vida das pessoas, infelizmente, porque nós sabemos que o dinheiro passa a comprar as pessoas. E quantas pessoas estão se vendendo tão facilmente? Quem tem o dinheiro não compra apenas os prazeres desta vida, e por que não dizer que a maioria deles tem contaminado a alma, contaminado o ser humano, mas, infelizmente, o poder do dinheiro, a prosperidade, tem também comprado as pessoas. Por isso, amigos, eu digo a vocês, esta tem sido a estratégia de Satanás desde que o pecado entrou neste mundo. Eu quero recordar com vocês as palavras que encontramos em Gênesis, lá no capítulo 3, quando ali Satanás tentou a Eva para que ela cedesse ao pecado. Eu quero recordar com vocês aqui os versos de 1 a 6, de Gênesis capítulo 3. Observem como o pecado entrou neste mundo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis, e conhecereis o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Nós sabemos, a irmã White fala disso, do perigo do apetite. E o apetite, infelizmente, ele tem levado as pessoas a não cuidarem bem da sua saúde, o corpo fica ruim, a mente fica ruim, e o Espírito Santo não trabalha, né? Numa vida, numa mente contaminada pelas coisas nocivas dessa vida. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é a minha visão a respeito desse assunto. Para mim, essa é uma opinião minha pessoal, a grande tentação para Eva não era aquele fruto. Ela tinha vários outros frutos no jardim, deliciosos. Imagina, uma multidão de frutos. Para mim, a grande tentação para Eva não foi comer mais um fruto. Para mim, a grande tentação em Eva foi quando Satanás disse para ela, se comerdes esse fruto, sereis como Deus. Sabe o que Satanás estava oferecendo a Eva? Poder. Poder. Que o desejo de ser como Deus para mim foi a grande tentação que levou o pecado a entrar neste mundo. E eu vou fazer também uma outra analogia, que talvez você nunca tenha ouvido nada parecido. Eu quero que você vá comigo agora a Mateus, ao capítulo 4. Eu fiz essa reflexão há pouco tempo. Eu preguei aqui no Novo Tempo e preguei recentemente aqui na Igreja Central de Jacareí. E é uma reflexão, como eu disse aqui no início, que Deus tocou no meu coração. Eu quero partilhar com vocês a minha visão sobre a tentação que aconteceu com Jesus no deserto. Eu quero ler aqui alguns versos com vocês. Mateus, capítulo 4, verso 3, verso 5, verso 6, verso 8 e verso 9. Verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-a sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te debaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Verso 8 e verso 9. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Você consegue perceber aqui qual foi a verdadeira e genuína tentação que Jesus estava tendo ali? A primeira tentação,
quando Satanás disse a Jesus que era para que ele transformasse pedras em pães, notem, amigo, Jesus estava 40 dias sem comer, mas ele certamente poderia ficar mais tempo sem comer. A tentação, em primeiro lugar, aqui não era o apetite, não era a satisfação do seu desejo, a sua necessidade física, mas era que ele usasse o seu poder quando Satanás disse, transforme essas pedras em pães. Satanás disse, use a sua autoridade, use o seu poder. E se Jesus tivesse usado o seu poder, a sua autoridade, para operar aquele milagre, todos nós estaríamos perdidos. Se houvesse uma escura nódoa, por menor que fosse, na humanidade de Jesus, todos nós estaríamos perdidos. Em nenhum momento Jesus usou o seu poder para amenizar a sua dor, para satisfazer as suas necessidades. Só houve um momento em que Jesus usou os seus poderes divinos, foi quando ele perdoou pecados. Ele viveu e morreu, nasceu como homem. A segunda tentação, note o que Satanás diz. Jogue-se aqui do pináculo do templo. Não é isso que ele diz aqui? E os anjos virão aqui para te segurar. Sabe o que Satanás estava dizendo para Jesus? Vem cá, você não é o regente do coro angelical, você não é o capitão da guarda celestial, você não é o Miguel, você não é o cara. Jogue-se daqui e os teus fãs virão aqui para lhe acolher. Eu vou dizer algo aqui que já me impressionou algumas vezes. Quando um comum erra, não faltam pessoas para condenar, mas quando um popular erra, não faltam pessoas para proteger. Satanás estava ali apelando a Jesus que usasse a sua popularidade para que os seus fãs, desculpe colocar dessa forma, o protegessem. E a terceira tentação, eu acho que é muito claro para nós aqui, né? Quando Satanás o levou ao monte muito alto e lhe ofereceu todos os reinos dessa terra, tudo que existia aqui, todas as riquezas. O que Satanás estava tentando a Jesus? Com o poder da prosperidade. Eu aqui busquei um texto que está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 70, porque alguém pode dizer assim, mas os reinos deste mundo, a riqueza deste mundo pertencia a Satanás para oferecer a Jesus as riquezas dessa vida? Note o que diz a irmã White no Desejado, na página 70. Depois de tentar o homem a pecar, Satanás reclamou a terra como sua e intitulou-se príncipe deste mundo. Havendo levado os pais de nossa raça à semelhança com a sua própria natureza, julgou estabelecer aqui o seu império. Amigos, partindo para a conclusão, Satanás transformou a nossa sociedade extremamente materialista e consumista. Está aí a lei da obsolescência, presente na vida de todos. Com raras exceções, tudo fica ultrapassado, tudo perde utilidade, tudo se torna descartado. As coisas foram feitas para durarem pouco, e isto fomenta o consumismo e o materialismo. E a pergunta que eu faço aqui para a nossa reflexão: qual a estratégia de Satanás para levar o homem a se corromper? A busca insana pelo poder, seja pela autoridade, seja pela popularidade ou pela prosperidade. E qual é a solução? Qual o antídoto oferecido pelo Senhor para proteger o homem das artimanhas de Satanás? Qual o poder que Deus colocou à disposição de cada um de nós? O poder do Espírito Santo, nos levando ao conhecimento do Evangelho. As palavras do apóstolo Paulo dizem assim: porque não me vergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu pergunto a você, meu amigo, que está aqui, minha amiga, na sala 57, nesta manhã, qual é o poder que governa a sua vida? Qual a força que me comanda? Qual é a fonte que tem alimentado a minha alma? Que referência eu tenho usado para eu fazer as minhas escolhas, as minhas decisões?
eu transmito essas perguntas para você também. Jesus Cristo é o nosso exemplo normativo. Quando Satanás tentou Jesus a usar o seu poder em seu próprio benefício, a sua autoridade, ele disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Satanás tentou Jesus usar a sua popularidade em seu benefício, ele respondeu, também está escrito. E lá no verso 10, quando Satanás ofereceu a Jesus as riquezas desta vida, a prosperidade, ele respondeu, retira-te, Satanás, porque está escrito. As Escrituras, o Evangelho, a palavra do Senhor. Quando nós vemos as mazelas dessa vida, tanta corrupção, tanta tristeza, tantas atrocidades, nós nos lembramos das palavras do apóstolo Paulo em 2ª carta a Timóteo, no capítulo 3, quando ele diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e ele continua dizendo, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O coração do homem está doente, irmãos. O coração do homem fora está doente. E o nosso papel como igreja, eu coloco aqui a Novo Tempo, que tem um papel preponderante para alcançar mais e mais pessoas, é levar a cura ao coração do homem. O coração do homem está doente. Eu vou fazer um comentário aqui sobre algo que me chamou a atenção há algum tempo atrás, e é um cuidado que nós devemos ter como igreja, como filhos de Deus. Eu vou citar o nome de uma pessoa que não está com vida mais, que é o jornalista Ricardo Boechat. E talvez alguém pense assim, mas, pastor, o senhor vai fazer um comentário sobre uma pessoa que não está mais aqui para, quem sabe, se defender ou algo parecido? Mas eu me sinto à vontade, porque ele não consultava as pessoas quando esse jornalista ia para a TV ou para o rádio para expressar as suas palavras. Portanto, eu me sinto muito à vontade para fazer um comentário a respeito dele. Quando ele faleceu, na minha avaliação, houve um exagerado clima de consternação pela sua morte. Inclusive, por parte até de alguns colegas aqui do Novo Tempo, em postagens nas redes sociais. Ele pode ter contribuído muito para o jornalismo e ser admirado pelos profissionais da área, bom timbre de voz, dom da palavra, argumentação, mas, infelizmente, a sua influência foi tremendamente negativa para os cristãos. Um homem assumidamente ateu e que se dizia discriminado por isto. E quando ele disse que a religião é enganação, palavras dele, ele colocou todos os religiosos no mesmo saco, se eu posso dizer assim. Ele fez um grande desserviço ao cristianismo. Para ele, por exemplo, a TV Novo Tempo não existiria, a Rádio Novo Tempo não existiria, porque ele era assumidamente contra religiões, igrejas terem veículos de comunicação de massa. Ele combatia isso. Irmãos, eu não posso dizer que Ricardo Boechat era isto ou era aquilo, mas uma coisa eu posso dizer, amigo de Deus ele não era. E por que eu estou recordando este fato aqui? Porque, infelizmente, como ele, existem muitos famosos por aí que fazem um grande desserviço ao cristianismo. São levados pelas mazelas dessa vida, que assumidamente não são também amigos de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado quando nós nos manifestamos, as pessoas que nós seguimos e as pessoas que nós curtimos com seus comentários que estão aí fora. E nós não podemos esquecer das palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 12, no verso 30, quando ele disse, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Mas, irmãos, agora eu vou concluir definitivamente. Eu quero apresentar aqui o remédio
para curar o coração do homem que está doente. E esse é o nosso papel, levar esse remédio até a sociedade. E o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui a doença, né? No capítulo 3, na sua segunda carta a Timóteo, mas ele apresenta o remédio mais à frente. Ele diz lá no final do capítulo 3, as palavras dos versos 16 e 17, toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Foi exatamente o que Jesus fez quando Satanás o tentou, ele disse, está escrito, porque a escritura é o remédio que Deus colocou para nós, à nossa disposição, para curar essa sociedade do pecado. E sabe, amigos, o apóstolo Paulo, ele não apenas, ele apresenta a doença, ele apresenta o remédio, mas ele faz um apelo aqui na sequência das suas palavras, no capítulo 4, nos versos 1 e 2, quando ele diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aqui, meus amigos, está o Ministério da Novo Tempo. Nós pregamos 7 dias por semana, 24 horas por dia, pregamos a palavra em tempo e fora de tempo. O nosso DNA é apresentar a Bíblia, apresentar esse remédio. Quando eu faço apresentações da Novo Tempo, eu gosto de dizer que a Novo Tempo não é um centro de mídia que tem uma escola bíblica. A Novo Tempo é uma escola bíblica que tem um centro de mídia para evangelizar através da TV, da rádio e da internet. Nós somos uma equipe de evangelismo permanente. E eu digo a vocês, aqui no Novo Tempo não existem celebridades. Nós somos todos servos do Deus Altíssimo. E eu digo isso permanentemente aqui para a nossa equipe, que nós estamos aqui para servir a Deus. O que a Bíblia tem a dizer para aquelas pessoas que desejam autoridade? Qual é o conselho bíblico para as pessoas que desejam autoridade? As palavras de Jesus em Mateus, no capítulo 20, quando ele diz, então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. O que a Bíblia tem a dizer para aqueles que desejam a popularidade? Mais uma vez, o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu poderia ler aqui mais sobre esse texto que nós encontramos lá em Filipenses, no capítulo 2, nos versos 1, 2 e 3. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhos afetos, misericórdia, completai a minha carreira de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E no verso 5 diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, pois ele tornou-se servo para vir a esta terra. E o que a Bíblia tem a dizer para aqueles que desejam a prosperidade? Vamos um pouco mais à frente, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6, os versos 17 a 19, que diz, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Meus queridos irmãos aqui da sala 57, se nós queremos vencer as lutas desta vida fazendo a vontade de Deus, se nós queremos realizar os nossos sonhos em conformidade com os sonhos de Deus, se nós precisamos de poder para vencer as nossas lutas, as nossas necessidades serem supridas, devemos buscar o poder divino, que vem com a unção do seu Espírito, que é a comunhão com a sua palavra. O poder humano escraviza, o poder divino liberta. O fim do poder humano é a ruína,
O fim do poder divino é a eternidade. Eu concluo relembrando mais duas passagens do apóstolo Paulo, quando ele disse: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E o último texto que eu deixo com vocês, esse primeiro texto está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28, outro texto também é muito conhecido, Romanos 15, verso 13, que diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que esse poder do Espírito nos leve à comunhão com Deus pela oração e pelo estudo da palavra. Ele nos capacite para esta vida, para o cumprimento da nossa missão e para estarmos preparados na volta de Jesus. Que Deus nos dê esta bênção. Amém. Eita, pastor, coisa boa, hein? Que coisa boa, né? É do poder que precisamos, né, pastor? É isso. E temos que nos defender de outro poder que corrói, né? Esse poder humano, que é enaltecer o ser humano, né, pastor? Que coisa boa. Tem um amigo que quer orar pelo senhor aí, pastor. Opa, Aqui com a lá. gente. Pastor Leidivan Rosa, abre aí, pastor, por gentileza, o seu áudio. Isso aí, pastor Wagner, não é amigo, não, isso é um mano velho. Muito obrigado. Nós somos irmãos de sangue, na carne, mas somos irmãos no coração. Amém. Estamos juntos há 40 anos, juntos nessa jornada. Amém. Amém. Obrigado por sua amizade, meu amigo. Muito obrigado. Bom dia, pastor Leidivan, que bênção tê-lo aqui Bom dia, conosco. pastor Wagner. Tudo bom? Tudo bem contigo? Tá numa barba bonita aí. Um dia eu chego lá, viu, meu pastor? Um dia eu chego. Leva tempo, leva tempo. Pastor, o senhor está acompanhado, a sala está acompanhada pelos pastores Benildo, Abdoral, Adailson, Eliabe, Esmeraldo, Fagundes, Flávio, pastor Gilberto Ludogério, Gilson Almeida, Ivair Calazans, Joaquim Silva, José Alves, José Carlos, Luiz do Espírito Santo, Marcelo Cardoso, pastor Gledson, pastor Gilson, pastor Gondim, pastor Osiel Fonseca, aqui, pastor Edmir, aqui conosco no Zoom, além dos pastores que nos acompanham também pela internet, e os demais irmãos da igreja, dos que são membros de outros movimentos que participam conosco. Muito obrigado, pastor. Pastor Antônio, eu amo o senhor, eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus. Obrigado. E eu creio mais em Deus porque o senhor existe, viu, amado? Muito bem. Obrigado, pastor. Obrigado de coração pelo carinho. Pastor Leidivan, agradeço a sua esposa aí por acompanhar sempre a sala. Eu sei que sua dinâmica é muito mais intensa, mas eu sei que ela é uma das que ora pela sala, que acompanha, que nos auxilia sempre com a presença aqui. Muito obrigado. Pastor Leidivan, podemos orar aí pelo servo do Altíssimo e pedir para que o nosso dia continue guiado pelo Espírito Santo, então. Com certeza, vamos orar a Deus. Querido Deus que está nos altos céus, diante da tua palavra, nós dizemos muito obrigado. Muito obrigado pela inspiração desta manhã. Ajuda-nos a entendermos, ó Deus, que o fim do poder de Deus é a eternidade. E por essa eternidade nós vivemos, por essa eternidade nós esperamos. Por isso, mais uma vez, ó Deus, nós rendemos a nossa vida em tuas mãos no início desse dia, para que o teu querer, a tua vontade se cumpra na nossa vida. As coisas que temos de fazer, todas as nossas atividades, as decisões a serem tomadas, os caminhos a serem seguidos, ó Deus, que nós ouçamos a tua voz, voz do Espírito Santo nos guiando, nos dirigindo, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Esse dia seja um dia de bênção, de luz, de refrigério, de gozo, de trabalho em ti. Pai, de forma muito especial, nós oramos mais uma vez pelo pastor Toninho. Tu tens escolhido o teu servo, tu tens abençoado o teu servo, tu tens feito, ó Deus, o teu servo prosperar diante dos homens e também diante de ti. E pedimos a Deus que tu abraces mais uma vez nesta manhã a ele, a Zezé, sua esposa, a sua filha Tayane. Que eles continuem sendo, Senhor, uma bênção na tua igreja, uma bênção na comunidade,
e que no dia que se chama hoje, pastor Toninho seja cheio do Espírito Santo. E que a única preocupação dele com respeito ao novo tempo seja gerar, ó Deus, um clima espiritual no coração de todos os funcionários. E assim, Senhor, levando os funcionários a novo tempo a confiarem mais em Ti, a esperarem mais em Ti, e permitirem que o Espírito Santo produza, Senhor, as obras, os frutos, os efeitos de uma vida consagrada e dedicada a Ti. Nós o entregamos em Tuas mãos e pedimos sobre ele, Senhor, a Tua bênção, a unção do Teu Espírito Santo, a proteção dos Teus santos anjos, bem como todos os amigos que estão agora diante da Tua presença na sala 57, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Louvado seja Deus por isso. Pastor Antônio, um grande dia na presença de Deus. Eu sei que o senhor tem atividades Obrigado. posteriores. Deus o acompanhe, que seu dia seja uma Obrigado. bênção. Eu vou agora, pastor, me preparar para ir para Novo Tempo, quero estar lá até às 7h30, vai dar certo, mas eu vou aqui linkar com o YouTube e vou acompanhando vocês aqui pelo caminho. Rádio 57, pastor. Rádio 57, liga no carro na 57 vai ouvir. Tá, joia. Obrigado, irmão. Deus Ótimo te dia para todos acompanhe. vocês. Muito obrigado pela oração, pastor Ledivão. Obrigado, pastor Wagner. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência com a nossa querida Novo Tempo e lembre-se sempre de orar pela gente. Amém. Deus te abençoe sempre. Amém. Obrigado. Tchau. Pastor Edivan, muito obrigado pela sua presença conosco. Deus te abençoe. Vamos combinar aí para o senhor trazer uma trilogia para a gente aqui, 3 mensagens aí do alto, quem sabe, né? Será um prazer, pastor. Vamos ver uma data aí. Será um prazer, tá? Lugar de paz. Lugar de paz está lá com um cantinho de oração, motivando os amigos de oração a terem um quarto de guerra. Tem sido uma benção. Muito obrigado, um grande dia. Deus te abençoe. Um abraço. Abraço. Viu, querido? Obrigado, igualmente. Um abraço. Parceria, né, queridos? Novo Tempo, Sala 57, Novo Tempo. É muito bom ter a presença de pastores, assim, ligados às nossas instituições, que validam também a existência da sala e dá força para o nosso avanço. Continue orando pelo pastor Adevaldo, ele ainda está no hospital, está sendo medicado lá com problema na coluna. Provavelmente, esperamos que seja só uma questão muscular. E Deus abençoe ele, que ele volte logo para casa plenamente recuperado. Ore pela minha sogra, ela ainda está internada e precisando voltar para casa, sendo medicada e voltando a recuperar sua respiração. Problema pulmonar, a idade está bem delicado o caso da minha mãezinha, né? Disse para minha esposa, eu não tenho mãe e não tenho pai mais, né? Meus pais descansaram. Eu disse para ela, amor, a sua mãe é a minha mãe e o seu pai é o meu pai. Vou cuidar como se fossem meus, né? Então, estamos aí cuidando da vida dela. Que coisa boa, né, irmãos? Mensagem bem ao centro, está atacando esse nosso humanismo aí, que é muito perigoso, essa vaidade que é muito perigosa. Nós temos que ter uma fama, temos que ser conhecidos, né? Mas a nossa fama é porque somos tementes a Deus e revelamos a glória do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Essa é a nossa fama. Quem é aquela pessoa ali, rapaz? Aquela pessoa ali é temente a Deus, hein? Você chega perto daquela pessoa, você sabe que ela esteve com Cristo. É tão bom conversar com ela. Nossa, a presença é tão gostosa, a gente percebe, sente a presença de Deus. E aí, onde você estiver, as pessoas têm que ir atrás de você, porque eles querem o Deus que você tem. Esse é o tipo de fama que o crente tem. E a gente arrasta pessoas porque nós somos arrastados por Deus para onde Ele quiser. É outra fama, né, irmãos? É outro tipo de experiência, né? A gente quer que Cristo seja visto. É uma tarefa linda, né? Uma tarefa linda. Queridos, eu estou muito, muito na expectativa dessa vigília aqui, irmãos. Ó, dessa vigília aí, irmão. Você que tá só o nomezinho para você lembrar. Nosso encarte já está pronto. Estou esperando só a confirmação do pastor que vai falar conosco à noite. Está faltando só
um detalhezinho, e aí hoje a Kelly já preparou, está tudo muito preparadinho, falta só encaixar ali o orador da noite conosco, e a vigília já está engatada, e o título da vigília é A Única Esperança da Igreja. A única esperança da igreja. Isso é fundamentado em um texto do Espírito de Profecia. Nós vamos entrar, o primeiro texto da vigília vai ser um texto da Bíblia e esse texto do Espírito de Profecia. A única esperança da igreja. É o título dessa vigília. Já está tudo pronto, esperando só a resposta. E hoje, provavelmente, a gente já vai rodar com vocês aí a nossa divulgação da vigília. Por favor, se prepare para estar conosco, tá bom? Vai ser uma benção. Sexta-feira agora, dia 5, né? Dia 5. Quarta, quinta, sexta. Dia 5, 19h30 até 23h30. Muita oração, muito clamor pelo Espírito Santo, muita presença de Cristo, mensagens profundas na palavra e muito louvor. E vamos buscar a Deus, né? Pedir a unção do Espírito e derramamento da chuva serôdia mais uma vez. Muito bem. A sala 57, como você conhece bem, ela é fundamentada em alguns princípios básicos, né, que norteiam nossa caminhada. E a compreensão dessas ênfases tem nos dado uma melhor compreensão da vida cristã e suas exigências, né? Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. São os 4 pilares da sala, né? Vida no Espírito, amor incondicional, comunhão por semelhança, missão atrativa, né? Comunhão com ênfase no Espírito Santo, amor com ênfase, comunhão com ênfase no Espírito Santo, relacionamento com ênfase no amor incondicional, comunidade saudável e missão atrativa. São as ênfases da sala 57. Vamos lá? Irmão Francisco tem uma bonita história para contar para a gente. Eu vou chamá-lo aqui para a gente continuar a nossa caminhada. Ontem, na segunda, nós tivemos um testemunho de um grupo lindo da irmã Zenaide, que está fazendo um trabalho tremendo. E aí conhecemos aquele que evangelizou aquela região, que deu origem àquele grupo que você viu aqui na segunda, dando testemunho e avançando com a sala em algumas regiões ali de onde eles moram. Conhecemos o irmão Francisco, então veio a nossa curiosidade de saber um pouco mais sobre a vida desse servo de Deus. Irmão Francisco, abra aí seu áudio, por favor. Bom dia. Bom dia, tudo bem, querido? Como é que o senhor está? O senhor está bem, amado? Graças a Deus. É isso aí, está feliz. O senhor mora onde hoje, irmão Francisco? Eu moro na cidade de Maceió, aqui em Alagoas. Maceió, Alagoas. Como é que é a sua família? Fala um pouquinho para os irmãos conhecerem o senhor aqui, um pouquinho. Eu sou casado com a Mara Lúcia da Paz, a minha esposa, amada. Nós temos 4 filhos. Temos uma filha e 3 homens. Ana Valéria, Ana Wagner, Anderson Vitor e Alisson Vandré. Ah, tem um Wagner aí, é? Tem o Alan Wagner, que é o segundo aí. Rapaz, esse homem tem um nome bonito, hein? Pois é. Tem. O senhor é adventista. Complementando, né? Naturalmente, eu tenho noras e tenho um genro, e tenho 6 netos, 2 netas e 4 netos. Bonita família, irmão. Parabéns, Deus lhe abençoe ricamente. O senhor é de uma raiz, de uma família bem católica, né? Católicos praticantes. Tem uma coisa que o senhor me fala aí sobre o seu pai, que assim me deixou muito
impressionado, né? Que todo final de tarde vocês se reuniam e rezavam o terço com a família. E isso era tão intenso que o senhor sabia todo o terço e tinha mais uma coisa que o senhor sabia, como é que era esse negócio? É porque no catolicismo tem, na sequência semanal, dos textos, tem a questão dos mistérios, né, que chamam. Cada dia tinha um mistério. Eu me lembro mistérios gloriosos, gozosos, tinham outros mistérios que durante toda a semana eram lidos, né? Era feita uma leitura num manualzinho e nós tínhamos a oportunidade ali de papai e mamãe ali ao lado, conduzindo, né, o nosso culto. E era importante, isso foi muito importante para mim. Muito importante, porque eu aprendi a temer a Deus. Né? Aprendi a temer a Deus e ficou muito fácil quando a mensagem veio através de um compositor, ficou fácil de assimilar o estudo, né? Mas Me diga uma coisa, irmão Francisco, tinha uma igreja católica perto? Igreja Católica pertinho da minha casa, bem perto, muito próximo, onde eu nasci e me criei aqui em Maceió, no bairro de Bebedouro. Bebedouro. A nossa família é constituída de 7 irmãos, uma irmã, a minha irmã Maria Helena, e 6 homens. Éramos os filhos de José Francisco e Augusta Fernanda. Ali nascemos e nos criamos ali. Era próximo à igreja, agora, naqueles dias, a coisa era muito rústica. Ali em frente da minha casa, nem carro passava naqueles dias. Entendeu? Eu não tinha, era barro, chão de barro batido, como diz a história. E nós, nasci e me criei ali, que depois, naturalmente, veio evoluindo, né? Veio evoluindo assim, chegaram. Eu tive com 6 anos de idade, em 54, eu nasci em 48. Em 54, papai sofreu um grave acidente em que ele perdeu as 2 pernas. Foram esfaqueadas, um caminhão desgovernado passou em cima das pernas dele e ele perdeu as 2 pernas, ficou paralítico em casa. Ainda viveu durante 6 anos, no ano de 1960. Interessante, no dia 6/6 de 60, papai faleceu. Né? Eu ia completar 12 anos quando ele faleceu. A vida foi sofrida, mas abençoada, entendeu? Foi sofrida, mas abençoada. O senhor representa, irmão Francisco, mais de um filão de famílias brasileiras que sofrem muito, e que sofreram muito no passado. Na época do senhor, como o senhor diz, na rua do senhor não passava nem carro, eram outros tipos de desafios. Hoje não há rua nesse planeta que não passe um carro, nem que seja virtual, passa. O mundo se tornou uma pequena ilha, onde tudo acontece no mesmo lugar, ao mesmo tempo, todo tipo de informação. Temos um mundo hoje muito mais desafiador e me chama muita atenção, porque eu perguntei para os senhores se tinha uma igreja próxima e tal. Os pais do irmão Francisco, eles colocavam os banquinhos de madeira e eles se assentavam para fazer o culto. Irmãos, todo dia. O irmão Francisco tinha decora o terço, que eles olhavam, que eles oravam da igreja. Aquele colarzinho que tinha as bolinhas, cada bolinha daquela significa uma oração. O senhor tinha de cor aquilo de tanto que o senhor fazia com sua família. Tranquilo. Meus pais, minha mãe em especial, tem uma origem católica. Eles nasceram na cidade de Palmeira dos Índios, aqui no estado. O meu avô era sacristão da matriz de Palmeira dos Índios. Então, as raízes eram fortes. Meu pai nem tanto, mas a minha mãe era muito católica, muito
devota, né? E Muito uma pessoa fiel, né? de muita oração, muita oração. Então, eles, quando o papai sofreu o acidente, mais especificamente, todas as noites, porque nós tínhamos o hábito de ir para a rua brincar. Hoje as crianças não brincam na rua praticamente, né? E nós tínhamos o hábito de ir para a rua, brincar com os colegas da vizinhança, mas nós não saíamos para a rua antes de rezarmos o texto. Então, tinha aquela mesa de madeira grande, e os banquinhos ali, nós ficávamos em cima dos banquinhos, ajoelhados, viu? E fazendo oração, rezando o texto, né? Aquela repetição, né? Ave Maria, Santa Maria, depois o Pai Nosso e tal, e vinham os mistérios gozosos e gloriosos. E eu de tanto fazer aquilo ali, eu decorei. Tanto é que numa prova de religião que houve lá no colégio onde eu fazia, a professora ficou admirada porque, quando ela falou nos mistérios gloriosos, gozosos, eu comecei a recitar. Aí ela veio perguntar como era que eu sabia aquilo ali, professora Norma Argulho. E eu contei da experiência da gente em casa. Que ela ficou assim, muito feliz, né? Saber que tinha uma família que tinha essa... Quantos anos o senhor tinha, irmão? Pastor, na realidade, eu tinha em torno... Porque papai morreu e ia completar 12 anos. Então, eu tinha em torno de 7 em diante. Eu vou dizer assim, da lembrança, né? Da boa lembrança. 6, 7 anos até. Então, era por aí. Querido, Mas foi muito bom. Isso foi uma contribuição muito boa, pastor. Graças sabe a por Deus. que eu estou ressaltando isso? Alguém pode estar dizendo assim, nossa, mas é que os irmãos católicos, eles rezam, repetem aquilo, né? Parece sem sentido. Sim, Parece sem sentido para a nossa fé. Para a fé deles, não. Nós sim, entendemos, obviamente, a diferença entre reza e oração, né? Nós aprendemos essa diferença. Mas a mãe do irmão Francisco acreditava na reza como nós cremos na oração. O que eu quero ressaltar aqui nesse momento, amados, é que se nós tivéssemos essa mesma prática, sim. o hábito de reunir nossos filhos e fazer culto com eles, né? Mas a nossa vida é tão corrida, né? Vou falar a verdade. A gente entra e sai numa velocidade tão grande, é tanta coisa para fazer, né? As coisas são mais importantes do que as pessoas, né? Deus fica no cantinho, quando sobra tempo, o tempo é dele o que sobra. Deus não aceita essas coisas, não. É claro que os tempos são diferentes, a nossa vida dinâmica é diferente, mas, irmão, o que determina a nossa vida é nossa religião, não é a vida que determina a nossa religião. A nossa religião determina que tipo de vida nós vamos ter. Não é o tipo de vida que temos que determina o tipo de religião que vamos praticar. O que eu estou querendo dizer é que nossa ligação com Deus é que influencia nossas escolhas para com o dia. Valorize isso. Foi isso que preparou o coração do irmão Francisco para ele aceitar o evangelho. Bateu na casa dele um comportou. E a mãe dele, muito crente, aceitou o estudo bíblico e a família recebeu o evangelismo. Certo, irmão Francisco? Eu estou só corrigindo, talvez não tenha havido a compreensão. Eu casei, né? Eu casei com a minha amada e ela não nasceu numa família assim, com a religião. Ok. Então, Então, nós o comportou chegou na vida do senhor já casado, né? foi. Ok. Então, a minha esposa, ela tinha um problema sério de depressão, muito sério. Ainda hoje ela é afetada. Mas um dos meios que eu encontrei assim, né, depois de tanto bater e tal, de tanto bater no bom no sentido de que ele correr atrás de solução, e a depressão naqueles dias não era uma doença aceitável, conhecida como hoje é, né? E aí está. Para muita gente era a pessoa estava doida, estava não sei, uma série de coisas, né? Mas aí eu
eu trabalhei aqui no Grupo Carlira durante muito tempo. Aí montei uma boutique para ela, compramos uma boutique que já existia, adquirimos, para ser uma terapia para ela. E ela, uma das vezes que ela estava lá na boutique, estava lendo a palavra de Deus, e passou o comportor na porta da boutique. Eles não tinham o hábito de entrar em estabelecimento comercial. Mas ele disse, rapaz, que recebeu o toque do Espírito Santo, e voltou e entrou. E ao ver a minha esposa ali com a Bíblia aberta, ele, cara muito habilidoso, aquele cara que foi campeão de vendas, campeão, não foi um ano só, e ele foi campeão de bater recorde, né, das vendas das literaturas. E Lúcia ela começou a estudar a Bíblia por conta própria, e depois apareceu o pessoal do Testemunho de Jeová lá em casa, e ela sempre encontrava a questão do quarto mandamento. Sempre encontrando ali a questão do quarto mandamento. Até então, eu não tinha essa... Apesar de ser um católico praticante, pense um cara que não perdia uma missa. Era eu. Então, como diz na história, domingos e festas de guarda, né? Eu estava lá assistindo a minha missa, 6 horas da manhã, eu já estava na igreja mais próxima ali. Mas a minha esposa despertou para essa questão de fazer a leitura da Bíblia. Começou a ler, quando ela descobriu o quarto mandamento, e esse comportor apareceu, ela foi logo perguntando a ele: meu amigo, você que conhece a palavra, que ele se identificou, né, como comportor e tal. Aí ela disse: e essa questão do sábado aqui? O que é que você tem a me dizer? Ele disse: olha, isso aí é verdadeiro. Eu disse: mas eu nunca vi igreja aqui professando isso. Aí ele disse: mas tem uma bem próxima aqui da gente. Uma bem próxima que está se estabelecendo. E se você quiser ir aceitar um estudo bíblico, a gente começa a estudar. Então, Lúcia disse que iria me consultar, né, porque ela já estava estudando o Testemunho de Jeová, como era que eu ia ver isso aí? Mas ela veio me consultar. Eu disse: não, minha filha, não tem problema nenhum, vamos ver o que os irmãos têm a dizer, né? E foi uma bênção, pastor. Iniciamos o estudo, os irmãos vieram lá em casa, vinham direto lá em casa, fazendo estudo. Foi uma época em que estava havendo evangelismo, porque nós tivemos o evangelismo da tenda, aquelas tendas, né, que existiam no passado, no ano de 83. E até eu passava, ficou muito próximo, eles se estabeleceram muito próximo à residência de uma das minhas cunhadas. Eu passava ali, isso é um circo, como é que foi isso aí? Mas nunca entrei, nunca tive curiosidade de entrar para ver nenhuma das reuniões. Eu até não morava muito próximo. Mas em 86 veio o evangelismo nas igrejas que estavam sendo estabelecidas. Foram construídos alguns templos aqui em Maceió. Especificamente, eu lembro do templo da igreja de Jatiuca, onde eu frequento, a igreja do Poço, chamada Igreja do Poço, e a igreja do Jacintinho, depois veio o estabelecimento da igreja da Ponta da Terra. Mas essas igrejas foram estabelecidas. Quando eu cheguei na igreja, o chão era daquele batido, meu amigo. O cara tem que se ajoelhar, tem que ter muita disposição, porque a areia não era brincadeira no joelho, não, viu? Então, ali, eu peguei a igreja nesse ponto. E o evangelista que estava ali era o pastor Jairo Souza. Era quem estava conduzindo o evangelismo naquela oportunidade, ali conosco, com a família dele. E foi uma bênção, pastor. Nós começamos a estudar e aí não saímos mais, né? O senhor se converte, se torna adventista. Tem quantos anos de adventista, senhor, irmão? No dia 25 de dezembro, Papai do Céu, naturalmente, eu acredito que ele vai permitir, nós estaremos completando 37 anos de batismo. Tá? Quantas almas você já ganhou para Jesus, irmão Francisco? Quanto o quê? Quantas almas você já ganhou para Jesus? Pastor, eu não sei não, pastor. Eu não... Que coisa boa, né, irmão? Eu não. Você não tem nem ideia, né, irmão? Pastor, o senhor vê aquele pessoal de Neópolis, eu me emocionei demais, pastor.
Foi um trabalho que nós realizamos ali, né, junto com a equipe lá da Central de Penedo, mas nós estávamos ali à frente, eu com a minha família, muita gente envolvida ali. Nós encabeçamos, vamos dizer assim, os estudos bíblicos que nós fazíamos, como fazer ali. E quando aquele povo aparece ali, pastor, quando a Zenaide apareceu pela primeira vez, eu já fiquei deslumbrado, porque vendo uma pessoa, né, fruto de um trabalho que foi realizado, e ela trabalhando como a Zenaide trabalha, pastor, ela e os irmãos, naturalmente, o Gilvan, a esposa, a Judeana, aquelas que apareceram ali, são conhecidas, pastor, não tem conta, eu não sei não quantos foram ganhos já, né? Aí fica difícil. Fica Porque difícil. o senhor não tem noção de quantos o senhor ganhou diretamente e o senhor não tem a menor noção de quantos indiretos já foram Não, ganhos por não. pessoas que o senhor ganhou. Muitos estudos, pastor. Ali, aí já vai ser um ponto à frente, né? É uma história tranquila. Mas eu falo o seguinte, eu não tenho ideia de quantas pessoas foram ganhas. Sei que ali eu passei 4 anos, né? 4 anos na Igreja Central de Jatiuca, trabalhando com o pastor Jairo, pai de Passo. É um cara que eu tenho amizade com ele, nós vamos para a eternidade com essa amizade. É um dos pastores que passou em minha vida, tanto é que me batizou, né? Passou em minha vida e ficou. Ele, no dia 25 de dezembro de 1986, ele batizou a mim, a minha esposa e a nossa filha, Ana Valéria. Nós fomos batizados nessa época. Minha filha tinha 13 anos nessa época, entendeu? Então, depois veio o batismo ele realizou o batismo do meu filho Alan Wagner, que era o mais velho, e os dois mais novos. Depois foram batizados. Mas, assim, mais próximos até Alan Wagner, batizou-se, inclusive, com a fardinha ele tinha 10 anos dos desbravadores e tal. E graças a Deus. Mas depois eu fui transferido para a cidade de Penedo, pastor. Pastor Jairo Souza é um que foi presidente de campo, né? Não, pastor. O pastor Jairo Souza é aquele que fica aqui, pai do Ah, Jair. é o Pai do Jair. nosso, é o nosso Jairo Souza que participa da sala aqui. Exatamente, exatamente. É Olha que pastor. legal, rapaz, que bom. Então, o pastor Jairo foi que ele batizou, que coisa O pastor Jairo me abençoada. batizou. Aí esse homem foi extraordinário na minha vida, pastor. Que bênção, Extraordinário. que bênção. Muitos conselhos. Ele, novinho de ministério também, né? Novinho Aham. de ministério, ele junto com a irmã Cristina. E tinha o menino Jairinho, né? Que cantou no Arauto dos Reis, né? Jairinho já desde pequeno, pequenininho, sei lá, 3, 4 anos, já cantava lá na igreja. Era uma bênção, era Como uma as, bênção. como as histórias cruzam, né, queridos? Porque pastor Jairo, que é nosso amigo aqui, participa da sala todo o tempo, Sim, sim. batiza o irmão Francisco, que ganha esse pessoal na cidade que a Zenaide com a sua galera deu testemunho e Da que já minha estão ganhando almas para Jesus, então existe um desdobramento. A minha questão com você, Leci, Val, irmã Sebastiana, amigo, que história a gente tem para contar? Qual é o desdobramento do nosso conhecimento de Cristo, Wagner Vasconcelos? Em que o desdobramento do fato da gente ter conhecido a Cristo, irmã Ruth Veloso, dispara um processo em que outras pessoas são salvas em Cristo, né? E a chegada de um comportor, abordando a esposa do irmão Francisco, ela pergunta se poderia estudar, eles começam a estudar a Bíblia, e olha que benção. Irmão Francisco, nessa caminhada como evangelista, por conta do estado ser muito grande na época e não havia tantos pastores, o senhor já teve a alegria de batizar 10 a 12 pessoas, né, irmão Francisco? Sim, pastor, por força de circunstâncias, né? Como eu relatei para o senhor. Ali na cidade de Penedo, quando nós fomos para lá, Penedo não era distrito, não tinha uma sede, né? Como distrito, não era distrito. Nós éramos vinculados à Igreja Central de Arapiraca, que é a maior cidade aqui do estado, próxima a nós. E quando nós fomos para ali, não tinha, pastor. Os anciãos, eles, né, cuidavam, vamos dizer assim, das igrejas. Os anciãos, quer dizer, aí em Penedo, na realidade, tinha só
duas igrejas, a central e outra igreja, que por uma questão de uma dissidência de uma família, se desvincularam da Separou. central, mas montaram uma igreja adventista ali no bairro dele, que foi também uma bênção, lá no bairro Vermelho. A família Marques, muito conhecida ali na cidade. Irmão Francisco, deixa eu te perguntar uma coisa. Para o senhor fazer isso que o senhor fez, usado pelo Espírito Santo, né, como um vaso, um instrumento, o senhor teve que deixar o conforto de casa, o conforto da igreja todo sábado, porque a gente tem uma igreja, né, que a gente vai todo sábado. E a gente entra ali naquela igreja e é abençoado ali, o convívio dos irmãos, a regularidade de sair de casa, limpinho, cheirosinho para a escola sabatina, participa daquele ambiente, depois vem o culto, o encontro com os irmãos tão queridos. Essa rotina religiosa, que ela é uma bênção, ela precisa também ser observada com cuidado, porque se ela está tirando você do contato com pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, tem alguma coisa errada nesse processo. O senhor teve que deixar de lado esse confortozinho da igreja e entrar no trecho para poder salvar a alma para Jesus, né, irmão Francisco? Pastor, tem aquela citação do irmão White que diz que todo nasce no reino de Deus como missionário, né? Isso. Todo Eu, verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. pastor, eu tomei isso aí. O Espírito Santo me usou de uma maneira extraordinária. Ele não teve sabedoria para me permitir ser usado por ele. Eu era muito assim, muito dedicado, sempre fui muito dedicado à pregação do evangelho desde que entrei. E as verdades que eu aprendi, eu queria transmitir, né? Até hoje eu sinto muita falta do famoso ou conhecido primeiro amor, é uma coisa extraordinária. Pastor, o primeiro amor foi tão forte na minha vida e me faltou sabedoria. Isso é um detalhe que eu não falei aí. Eu cheguei na casa da minha mãe, a querida mamãe Augusta. Pastor, aí fui levar o evangelho para ela. Do jeitão, mas daquele jeitão que só quem tem a verdade somos nós, né? Aí tá bom. Pense no problema que eu causei com a minha querida mamãe. Aí cheguei lá, começamos a abrir logo a Bíblia, vamos logo por mandamento, aquela coisa, né? Aí você já machuca a pessoa, falta de consideração, falta de habilidade, falta de amor acima de tudo. E na empolgação, né, que a minha mãe dizia que lia a Bíblia todos os dias, e eu vendo que ela não enxergava o que eu estava enxergando, pastor, vocês meio dizer que a minha mãe não sabia de nada. Pense, olha, na hora, eu estava com a minha esposa aqui de lado, todo metida. A sabidão. Aí a minha mãe disse, olha, a porta da rua é aquela ali. Sabe atirar, como diz o ditado popular, dispare, pode ir embora. A porta da rua, a porta da casa é a serventia, né? Serventia, né? Pode cair fora. Aí eu peguei no bracinho da minha mulher, na mãozinha dela, vamos embora, minha filha. Tem mais espaço para a gente aqui, não. E ainda saí chateado, achando que estava fazendo a coisa. Vocês eliminaram o espaço que tinha, né? Falta de habilidade, né, pastor? Falta de sabedoria. Neófito, né? Na história. O senhor deixa esse ponto bem aqui amarradinho, eu já vou voltar nele, mas eu quero que o senhor lembre de uma coisa que eu separei aqui para mostrar para o senhor. Quando a gente conversou sobre o velho Chico, Rapaz. né? O velho Chico, eu tirei uma foto aqui da internet, falei, rapaz, eu vou mostrar esse velho Chico para o pessoal conhecer. E vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Os desafios. Olha, essa é uma parte só dele, né? Isso aí já é mais difícil. A extensão. Ó, essa lancha aí te lembra alguma coisa? Pois é. Essa ainda é grande, viu, pastor? Essa ainda é grande, né? Essa já é um catamarã, viu? As É um lanchas que nós catamarã. atravessávamos eram bem estreitinhas, elas. Eram perigosas, né, irmão?
Era, pastor. Graças a Deus, durante o tempo que nós atravessamos, nunca aconteceu nenhum acidente, não, mas já houve acidente, né, com o Marcos? Olha, o Velho Chico é um dos mais importantes cursos de água do Brasil, da América do Sul. O rio passa por 5 estados e 521 municípios, sendo sua nascente geográfica no município de Medeiros e sua nascente histórica na Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas, centro-oeste de Minas Gerais. Seu percurso atravessa os estados de Minas Gerais e da Bahia, determina ao norte a fronteira entre a Bahia e Pernambuco e constitui a divisão natural entre os estados de Sergipe e Alagoas, vindo por fim a desaguar no Oceano Atlântico. Seu comprimento medido a partir da nascente histórica é de 2.814 quilômetros, mas alcança 2.863 quilômetros quando medido a partir de sua nascente geográfica. Sua bacia hidrográfica tem uma área de aproximadamente 641 mil quilômetros quadrados. Hein? Esse é o Velho Chico. E era esse rio, e em algum ponto desta cidade que o irmão atravessava com a sua esposa, num barco muito menor que aquele, correndo risco para poder ganhar Zenaide e toda aquela galera que vocês viram na segunda-feira. Zenaide estava ali comendo, que era uma beleza, eu ia chamar, falei, não vou não, Zenaide está comendo, mas acho que ela já parou de comer, e vamos trazer dona Zenaide aqui de novo. Te ajeita aí, Zenaide, que eu não falei que eu ia te chamar. Deixa eu ver se tem condições. Tá, Zenaide, abre o áudio, minha filha. Você vê que coisa mais linda, né, irmã? Eu estou aqui só, assim, lembrando, né, de tudo. É muito bom. Aquela perninha de rio aí que o senhor botou é estreitinha para nós aqui. Aqui ela é muito mais larga, véio. Fiquei aquilo ali que o senhor mostrou. E Deus, eu estava aqui pensando, irmão Francisco, em alguém muito especial, né? Maria José Pereira Lira. Se ela tinha um medo também de atravessar o rio, assim como sua esposa, mas quando ela conheceu a mensagem adventista, através da Voz da Profecia, o lugar mais próximo que tinha de igreja adventista era Penedo. Ela, com medo e tudo, foi para Penedo, né? E o Senhor a conheceu. E a mensagem chegou até nós. É poderosíssimo demais, pastor Wagner, é isso, né? Olha, se passaram já tantos anos, oh, meu Deus do céu, muito anos. Olha, depois, irmão Francisco, daquela testemunho de ontem, oh, meu telefone não parou mais, os irmãos Reusa, Ilha das Flores. Uma coisa que eu queria dizer rapidinho, pastor Wagner, é que esse rio, ele deságua pertinho de onde a gente mora. Aqui a gente vai lá de barco e a gente tem o privilégio de ver o mar de um lado e o rio do outro, pertinho do outro, e nem a água do rio passa para o mar e nem a água do mar passa para o rio. É muito lindo. Se eu um dia tivesse o privilégio de conhecer, é lindo demais. Eu já fui várias vezes. Olha aí, é esse o poder de Deus que levou Francisco. É Deus quem coordena todas as coisas, né? Ô, Aridália, você está aí vendo encostadinha aí, né? Deitadinha, tá uma benção assistir a sala, né, irmã? Que beleza! Ai, que delícia! Né? Irmã Magna Freitas, qual é a história que a gente vai contar da nossa vida? Qual é a história, Ivaneide, que você vai contar da sua vida? De pessoas que encontraram você e porque encontraram você conheceram a Cristo. Qual é o rio que você vai atravessar hoje para salvar pessoas? Qual é o barco que você vai entrar hoje, irmã Caula Maria, para salvar pessoas? Porque a nossa vida só tem sentido, Leninha Santos, quando a gente tem história para contar. Crente que não tem história para contar, não tem coroa para receber. Irmão, pega a ideia. Crente que não tem história para contar, não tem coroa para receber, viu, irmão? Vamos sair do conforto da igreja, irmão. Vamos sair do conforto da igreja. Vamos sair da igreja, irmão. O irmão Francisco entendeu isso. Zenaide entendeu isso. Crente que não tem história para contar, não tem coroa para receber, irmão. Anota isso. Anota isso. Zenaidinha,
Olha, eu gosto é do sotaque. Olha que coisa mais bonita. Eu gosto é disso, irmão. É uma vez. Ô, pastor Wagner, e porque É, um dia o irmão Francisco saiu da sua zona de conforto, né, deixou a casa, o aconchego da família e veio até nós e trouxe a mensagem para cá, quando não existia igreja adventista aqui perto da gente, nenhuma. Para a honra e glória de Deus, hoje tem 16 igrejas. 16 igrejas, né? Hoje somos um distrito com 16 igrejas, que eu não imaginei nunca, porque quando a gente se tornou igreja aqui, o nosso distrito era Penedo, Alagoas, era Missão, Sergipe, Alagoas. E porque um homem usado pelo Espírito Santo, que nem ele, saiu da sua zona de conforto e veio para Sergipe, o maior sacrifício do mundo, hoje nós somos 16 igrejas, para a honra e glória de Deus. quem não tem história para contar, não tem coroa para receber, irmão. Vamos para a rua salvar a alma, porque essas histórias contadas é que constituem o reino de Deus. Olha, Zenaidinha, uma hora a gente vai conhecer o velho Chico, viu? Deus lhe abençoe. Amo Ô, você. pastor Wagner, deixa eu lhe fazer um único pedido. E a Vá. sala 57, aonde começou a mensagem adventista aqui, foi na casa de Francisca Martineza, que a gente chamamos ela de Tineza. Ela é filha da irmã Maria José Pereira Lira. E foi a pessoa que a mensagem começou lá. Só que já se passaram 24 anos. Ela nunca se batizou. Ela frequentou a igreja por 14 anos, depois parou de frequentar, e até hoje ela nunca desceu as águas. Ela é a minha mãe na fé, e ela diz, Zenaide, ela só me ganhou. A única alma que eu ganhei foi você, para você ganhar o mundo. Mas eu não estou satisfeita com isso. Por isso eu quero pedir a vocês que orem por Tineza. Ela já passou por muita prova na vida, ela já teve 3 cânceres, está viva para a glória de Deus, continua sendo minha mãe, eu amo demais. E o meu pedido é, sala 57, olhe por Tineza, o que estiver impedindo ela de descer as águas, que vocês orem para que ela possa se batizar, porque eu quero estar lá no céu, na árvore da vida com a minha mãe na fé. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Eu lhe amo, dona Zenaide. Eu sei que eu te amo, irmãos, é porque eu gosto de falar eu lhe amo. Tem gente, um dia alguém me corrigiu, não é eu lhe amo, pastor, é eu te amo. Eu falei, papai, o importante é o amor. Vai com Deus, viu, Zenaidinha? Irmão Francisco, o senhor conhece a sala 57 e algumas mudanças acontecem. Eu anotei aqui, o senhor vai entrar na sala no dia 18 de março de 2021. E o senhor se dá de cara com a pipoca e fala assim, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Crente adventista, tradicional, né, irmão? A pipoca escandalizou. Complicado Essa pipoca é uma fama, irmão. na minha cabeça quando eu vi a pipoca pela primeira vez. Assim. Mas me permita só rapidamente tentar, né, sintetizar. A minha ida para Penedo se deu no ano de 91 e retornamos em 2005. No ano de 91, a empresa me transferiu e tal, e eu fui ali para Penedo. Nós fomos, né, eu com a minha família, e como o Zenaide falou, aí começamos um trabalho ali, conheci o pastor José Raimundo, que foi um dos comportores, comportores não, como é que se diz? Um dos auxiliares no evangelismo, ele era teologando, e quando eu fui aprender dele já estava pastor, e me conhecendo, me convidou para ficar na igreja central, que estava vendo, foi no momento que houve a dissidência lá, e ele estava precisando de uma pessoa para equilibrar, ajudar, né, no equilíbrio das ações ali. E nós aceitei, naturalmente. E começamos a trabalhar, e não foi só o trabalho de Neópolis, né? Nós tivemos alguns trabalhos que nós realizamos ali, rapidamente falando. Nós realizamos um trabalho na delegacia, onde tinha de 22 a 25 detentos, delegacia regional, ali, que ficava localizada em Penedo. Eu conversei com o delegado Assunção, na época, o saudoso, e pedindo permissão, né, para levar a palavra de Deus, ele me questionou, você acha que esse pessoal aí tem jeito?
Eu digo, meu amigo, o amor de Deus não tem limite, não. E se não for o amor de Deus que vai mover o coração desses que aí estão, o que é que vai mover mais? Então, é o amor de Deus que nós queremos trazer para ir para a delegacia, para os detentos. O doutor Assunção. Aí, como eu tinha uma certa abertura, né, pela função que eu tinha na empresa, não foi difícil. E nós começamos ali, não começamos primeiro levando o pão espiritual, começamos levando o pão material. Nós passamos ali uns 2, 3 meses levando aos domingos, né? A sopa com pão, munguzá com pão, arroz doce com pão, aí foi. E o pessoal ficou feliz com a gente. Quando chegou a época de Natal, fazíamos uma festa ali para eles e tal. Depois, pastor, foi muito fácil quando nós propusemos o estudo bíblico. Não houve como eles dizerem não, né? Ah, queremos sim. Porque nós continuamos fazendo os dois trabalhos, né? No sábado, nós íamos levar o pão espiritual e no domingo, aliás, no primeiro dia da semana, nós levamos o material, né? Que era a alimentação, e no sétimo dia da semana, nós levávamos o pão espiritual. Foi uma bênção o trabalho ali, durante muitos anos nós passamos trabalhando ali. Eram trabalhos paralelos que nós fazíamos, né? Essa questão de Neópolis, a irmã Maria José veio à central, conversamos e tal, e fomos para lá para Neópolis. E o que Zenaide disse é pura verdade. Nós estivemos na casa da filha dela, da filha da irmã Maria José, que é a Tinesa. Ela ressaltou aí essa questão dela ter frequentado a igreja. Ela, o esposo, os filhos frequentaram a igreja. Ela e o Francisco, que era o esposo, frequentaram durante muito tempo, pastor. Você vê aí, 14 anos, e infelizmente não tomaram a decisão, mas a semente ficou plantada. Tanto é que ela pregou para Zenaide, né? Teve outra igreja que nós estabelecemos também, uma congregação pequena em um povoado lá, próximo, e graças a Deus hoje, fruto dessa igreja, tem uma congregação maior no povoado bem próximo, porque essa precisou ser desativada. E tem irmãos lá que eu estive lá uma vez só, se não me engano, porque foi depois, né? Eu voltei para cá, que houve a mudança. Nós dávamos assistência a Neópolis, né? Primeiro, dávamos assistência a Propriá, que eram 2 cidades sergipanas, devido à proximidade da igreja ali de Penedo. Nós fizemos esse trabalho ali. Graças a Deus, foi uma bênção. Graças a Deus. Isso tudo um ministério altruísta, né? O senhor Sim. era membro de igreja, como todos aqui, a grande maioria são, ou a grande maioria é membro de igreja, e isto feito como membro de igreja, irmão, como líder de igreja, homem que tem a missão no coração, né? Eu quero voltar essa parte, porque eu quero aproveitar bem o tempo aqui, nessa questão da sua entrada na sala, e eu quero aproveitar aquele aspecto da transformação no tipo de mensagem, porque eu acho muito relevante o que o senhor me disse. E eu quero chegar nesse ponto. O senhor vai entrar na sala e vai descobrir esse ambiente aqui. O senhor recebe o link de pessoas que amam a sala e que enviam o link para o senhor, que é a Sueli e a Silvana, de Jatiuca. Jatiuca. Elas que mandam. E o senhor vai dizer que aprendeu muito na sala, mas o senhor me fala um negócio que eu quero voltar naquele ponto lá da sua mãe, que tem um certo paralelo, né? Quando o senhor diz que quando vem para a fé adventista, muito embora muito levado, e eu creio que o Espírito Santo que colocou a missão no seu coração, mas o senhor era muito duro. O senhor diz que o senhor era caçador de pecador. O senhor me diz, o senhor fica... Porque o limite é assim. Infelizmente. Explica para mim. O senhor entrou e o senhor ficava realmente avaliando as pessoas e seus pecados e ainda tinha condição de chegar lá e tirar satisfação com essas pessoas por causa do pecado deles. Quem sou eu, né? Quem fui eu na época, né? Só para não ser injusto, a irmã Valéria Tomé também me enviou, na época, o link, né? A irmã Valéria Tomé me enviou o link da sala. Pastor, a minha entrada na Igreja Adventista
É o tal negócio, a gente entra. Essa foi a minha visão, tá? O lugar aqui é perfeito. Ninguém aqui pode estar errado. Ninguém aqui deve estar errado, não. Todo mundo tem que andar certinho. Essa era a minha mentalidade. Todo torto, mas querendo que o povo todo tivesse certo, né? Porque todos nós somos pecadores, né? Então, infelizmente, eu não absorvi a mensagem de salvação e eu hoje absorvi, quer dizer, depois que eu entrei na sala, eu absorvi. Aqui, seus ensinamentos, ensinamento de outros pastores aqui, e eu, meu Pai do céu, penso no perdão, né, que eu tive que perdi a Deus, e pelas minhas atitudes, né? Eu nunca cheguei a empurrar ninguém, a tapar ninguém, mas as palavras machucam muitas vezes, né? Então, você está fazendo, rapaz, você não se acanha, não está fazendo esse tipo de ação. Quanto tempo você tem de igreja? Quer dizer, isso não é atitude, né? Isso não é atitude, não é cristianismo. Não é cristianismo. É porque o senhor, irmão, o senhor se sentia melhor que aquelas pessoas. Sim, sim, O problema é esse, né? sim, Que, porque a gente pressiona as pessoas e a gente passa a ser a régua das pessoas. com certeza. A gente quer medir as pessoas, o cristianismo das pessoas, né? E se colocando numa situação de melhor que eles. É Sim, muito ruim isso. E vou falar para o senhor, meu irmão, o senhor não era o único, não, viu? Eu, antes de ser pastor e ancião da igreja, eu também fiz muito isso, irmão. Eu fiz muito isso. Eu era muito duro com a igreja e valorizava muito as regras, a doutrina e etc. Muito embora muito amigo, feliz, de abraçar, de tratar bem, mas era um cara assim que... E eu percebi com o tempo, irmão, que os mandamentos são para ser obedecidos, mas é por amor, né? com certeza. É por amor. Eu posso chamar a atenção de uma pessoa, não é simplesmente pelo fato dela estar ou não no comportamento inadequado, mas o que move o meu coração a advertir um irmão é o amor que eu tenho por ele. Não o desejo apenas de ver fazendo certo e errado, que no final a gente fica medindo se está tudo certo, a gente não quer nem saber como é que o coração da pessoa está, irmão Francisco. Pois é, pois é. E aí o senhor hoje continua caçando pecadores, mas com amor para ajudar a levantar, né, irmão? Agora, Mudou o foco, mudou o foco, né? E, mudou muito. e o senhor vai me dizer uma coisa antes do senhor ir para essa fala, que o senhor vai dizer assim, pastor, hoje eu entendo e lido com as pessoas, compreendi uma coisa. Esse que eu estou vendo talvez em pecado, talvez em dificuldade, seja eu lá no futuro, precisando de alguém para me levantar. Sim, Essa compreensão amadurece muita gente, né, irmão Francisco? endurece muito. A empatia, né, que eu não tinha, começou a fluir em mim, exatamente porque, por essa compreensão que eu aprendi aqui. O amor de Deus, ele se revela exatamente como é que eu vou tratar mal a uma pessoa que eu quero ir junto com ele para o céu, né? Vamos dizer assim, levar uma compreensão, não tem uma compreensão perfeita. Eu sou você amanhã deve estar na minha mente. Eu posso ser você amanhã. Então, eu não posso estar jogando pedra em ninguém. Pastor, era tão complicado que pronto, eu passei 4 anos aqui, depois de 4 anos eu fui para Penedo, ainda estava também naquela, né? Pastor Jário, eu devo muito a ele, porque Pastor Jário, certa vez, eu acho que observando esse tipo de comportamento, ele me disse, Francisco, isso aqui, a Igreja de Deus, é um hospital. Não esqueça disso. É um hospital, tem muitos enfermos aqui. Tem enfermo aqui que quer tomar medicação. Mas tem muitos, cara, que não quer, não. Quando você dá as costas, ele joga o comprimido fora. Então, você precisa ter muita paciência, muito jeito, né? Eu acho que... Aí eu devo isso aí, nunca esqueci essa observação. E a questão um ponto importante que eu quero ressaltar, que estou lembrando agora, é a questão de você se dedicar tanto ao Evangelho, à pregação do Evangelho, que você esquece de casa. Pastor Jário, certa vez, ele me disse,
Por quê? A minha esposa reclamou para ele. Francisco, meu amigo, você pode pregar o evangelho onde quer que você tire. Agora, primeiro você tem que estar em casa. Você tem que pregar na sua casa, viver o evangelho na sua casa, ser, ou dar, vamos dizer assim, ser um testemunho para a sua família. Toda noite você sai para dar estudo bíblico, você deixa o povo só, rapaz, que conversa é essa? Não é assim, não. Me orientou muito, entendeu? Mas, pastor, só a questão do caçador aí. Quando eu fui a Penedo, pastor Meirelles, Marcos Henrique Meirelles, ele está aí na Mineira, se não me engano. Aí hoje já foi para o Espírito Santo agora. Ele é de lá do Espírito Santo. Eu era assim nessa minha rigidez, nessa grossura, né? Ele me chamava de Iatolá Khomeini. Misericórdia. Jesus amado. Misericórdia. Ele brincava e tudo, e eu sem entender. Depois eu fui analisar, e, rapaz, como é que o cara está me chamando de um negócio desse? Mas, graças a Deus, pastor, que eu conheci a sala, estou mudando de atitude, não sou perfeito, estou numa luta tremenda para fazer a vontade de Deus, e vou continuar assim, né? Porque a luta continua. Irmão, essa mudança vem exatamente pela compreensão dessas ênfases que a gente fala tanto aqui, né? Enquanto a gente falava sobre essa atitude, agora o senhor tem uma outra atitude, a gente vai ver aqui, o Wagner estava olhando e eu percebi ali no Wagner que essa mensagem vai falando com ele, né? Mexendo com o coração dele, isso é muito bom. O senhor vai mudar a maneira como o senhor vê as pessoas aqui na sala, o senhor vai compreender melhor o amor de Cristo. E aí o senhor vai falar que a sala vai mexer até nessa relação matrimonial que o senhor tem, porque o senhor disse que é muito colérico, e hoje o senhor tem um melhor controle das ações, das palavras. Como é que foi que entrar na sala ajudou nesse relacionamento familiar do senhor? Pastor, é o seguinte, essa questão, não sei como é que um cristão, né, ele se aborrece com facilidade, né? Mas ainda acontece comigo. Em menos, vamos dizer assim, menos escala, mas de vez em quando eu escuto a minha patroa, às vezes ela diz assim, eu observo assim, alguma mudança, né? É como se dissesse assim, você está mais paciente. Você está mais paciente. Mas exatamente é fruto, pastor, das orientações e de um trabalho do Espírito Santo na minha mente, né? Vem trabalhando, olha, cara, tu precisa mudar, não pode ser assim. Como é que você quer terminar os dias de vida com a sua esposa? Como é que você quer subir ao céu com ela? Você não dá atenção se você trata mal, né? Vamos dizer assim. Você tem um tratamento ríspido com ela. Então, não vai dar certo. Então, Hoje, depois de muitos anos de casado, o senhor está vivendo uma outra perspectiva, recomeçando algumas partes no casamento que podem indo ser para melhor. 51 anos. Só 51 anos de casado só. Como é que 51? Estou indo para 51 anos de casado, pastor. Em dezembro, dia 16 de dezembro. Quando o senhor casou, sabe quantos anos eu tinha? Sim. 1 ano. Ou não. Que coisa linda, né, irmão? E eu aqui, é um privilégio ter o senhor, irmão, aqui, receber o senhor na sala, um homem tão experiente para ajudar a gente. Obrigado. Deixa eu falar com o Wagner. Wagner, abre aí o seu áudio um pouquinho, querido. Wagner Vasconcelos, abre aí o seu áudio, por gentileza. A gente, às vezes, faz a leitura do rosto. Você, enquanto a gente falava ali algumas coisas, eu vi que isso foi mexendo aí. O que é que lhe chamou tanta atenção na fala, Wagner? Pastor, é a nossa realidade, né? Pega o irmão Francisco aí, vejo que é a minha realidade hoje, né? Estou mudando isso aí, mas não é fácil, é muito difícil. Mas ninguém é perfeito e a gente tem que tratar com amor as pessoas, né? A sala está ajudando muito nesse sentido. E assustadoramente, ajudando demais. Porque é complicado. E a gente não faz, filho, não é por maldade não, sabia? Que a gente quer ver a igreja funcionando certinho, as coisas sendo corretas, né?
E aí, nesse afã de querer fazer isso, a gente, infelizmente, não entende, às vezes, que não é por nossa força que essas coisas acontecem, e não é na opressão que as pessoas funcionam, né? O convencimento precisa ser através do amor de Deus. As pessoas precisam ser valorizadas, né? Independentemente delas serem valorizadas. A doutrina deve ser protegida? Deve, mas sem perder as pessoas. Às vezes você, de manhã, não, assisti a sala, hoje eu estou empoderado, vou sair, vai dar tudo certo. Amém. Quando já são 1, 2 horas, já está errado, já saí do rumo aqui. Aí você ora a Deus, para que o Espírito Santo conduza novamente, você lembra do que aconteceu na sala, né? Alguns milagres que aconteceram, e você vai entregando a vida na mão de Deus para que ele vá lhe mudando. Às vezes você fica chateado porque não consegue. Luta, 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 não consegue. Há pouco tempo, meu Deus, eu estava agorinha lendo e agora já estou assim. Então, Ó, é vamos, constante. vamos, vamos pegar bem a ideia. Vamos mudar o foco, né? Vamos buscar poder, buscar poder, buscar poder que a gente consegue. Porque às vezes quando a gente pensa assim, luta, 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 a gente esquece que é no poder de Deus. Então a primeira ação, Wagner, é buscar o poder. Depois que buscar o poder, aí luta, mas luta no poder que recebeu. Se tiver Amém. sentindo que a energia está baixando, vai lá buscar poder de novo para continuar lutando. Então, a gente está entendendo. Aí a gente sai desse movimento aqui, Wagner. O cristão vai de aí ele vai indo para o meio, já não desce tanto, aí voo de cruzeiro, ele passa só a passar por trepidações na caminhada. Maturação. É que eu fui vendo que essa experiência do irmão Francisco, de ser rude às vezes, de cobrar tanto, de ser mais ou menos assim, um justiceiro, estava falando ao seu coração, achei que estava brilhando essa novidade de vida na sua vida para mudar isso também em você. É. Mudou em mim também. As esposas são guerreiras, né? Porque suportam. A minha esposa é um anjo do céu, porque me aguentar é difícil. Sobrevivente, né, Wagner? É, Sobrevivente. não é fácil, Mas, é filhão, difícil. faz igual o Francisco, 51 anos de casado, renovando áreas do relacionamento, porque ele sabe que pode ser muito mais amável com sua querida esposa, né? É. Deus te abençoe, Wagner. De repente, a gente conta testemunho aqui. Se você quiser, a gente pode ativar esse processo. Tem muitas coisas, viu, pastor? Tem Seja que louvado. fracionar em alguns dias. Grande, Vai ser um prazer, viu? grande dia na presença de Deus, Wagner. Amém, amém. É isso aí, queridos. Enquanto a gente está aqui, está acontecendo com vocês aí as coisas, né? Irmão Francisco, o que significa sala para o senhor? Agora, a sala é o seguinte, eu diria que hoje ela é indispensável, tá? Para a minha vida, para o crescimento espiritual. Eu procuro ser o mais assíduo possível. Quase que eu não perco uma reunião, um culto aqui com os irmãos. Participo sempre que amanhece o dia, eu já estou vindo aqui para o meu ambiente, aqui para o meu escritório, e já estou ligando meu equipamento para participar ativamente, porque eu preciso do alimento que é produzido aqui. Eu preciso do alimento que é produzido. Assim como eu preciso do alimento material. Então, começando, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, me alimentando aqui, com certeza as demais coisas durante o dia vão acontecer. E ele vai continuar provendo, né? Então, a sala, para mim, ela significa vamos dizer assim, o alimento que eu necessito para a minha sobrevivência espiritual e até física também. Porque aqui a gente aprende tudo, né? E a gente aprende tudo. Não está voltado só da questão doutrinária, né? Sábado, e casamento, e uma série de coisas. Não, aqui a gente aprende tudo, então é o conjunto. Para mim é isso aí. Eu amo o senhor, viu? Eu preciso do senhor para ser feliz. O senhor é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque o senhor existe, viu, amado? Pois é, pastor, eu para começar a dizer isso aí, essas palavras, era meio complicado. Mas eu não vou, não, Eu dizer que amo, né, irmão Francisco? não venha com essa não, meu amigo.
Mas hoje, pastor, pela graça de Deus e pelo mover do Espírito Santo, eu posso dizer que eu amo a Senhor, que eu preciso do Senhor para ser feliz, e que o Senhor é a parte visível de Deus, e que eu creio mais em Deus, porque o Senhor existe. E também digo aos meus irmãos aqui presentes nessa sala, eu amo a todos vocês. Preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Não são apenas frases, né, irmão? Isso Não, aí é a mudança da nossa maneira de pensar, né, irmão? exatamente. Pastor, se não for assim, como a gente vai subir? Como é que vai se unir lá no céu? Como é que vai ser a nossa convivência? Se não começarmos aqui, afinal de contas, a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Né? E ao nosso próximo como a nós mesmos. Independente de qualquer coisa, eu preciso amar, meu amigo. Se eu não tiver amor, se eu não sentir amor pelas pessoas, como eu vou querer que elas se salvem? Como eu vou ter essa preocupação em salvação delas? Antes de eu encerrar, pastor, eu queria só ressaltar que em Penedo eu fui muito bem acolhido, a minha família também. Nós tivemos a ajuda de muitas famílias ali. Eu tenho algumas meninas que viveram na minha casa, meus filhos adolescentes, né? Aquela amizade, viveram na minha casa, conheceram a palavra também. Hoje elas se consideram nossas filhas na fé, e eu as considero também, né, pai? Eu quero dizer que, vendo o pastor Lucas hoje aí participando, amanhã ele vai participar conosco. O pastor Lucas foi o pastor que realizou a cerimônia de casamento de um dos meus filhos, quando ele esteve aqui em Maceió. O pastor Lucas Alves, ele realizou a cerimônia do casamento do meu filho Anderson Vitor com Aline Arruda. Não sei se ele lembra desse detalhe. Ele pode até lembrar, porque meu filho chorou do início ao fim do casamento. Não sei por quê. Eu acho que saudade da mãe, sabe? Ele é muito apegado à mamãe dele. Né? Então, eu agradeço a Deus por todo esse pessoal que passou em minha vida, porque o Espírito Santo ele nunca deixou de agir na minha vida. Eu sinto hoje tá mais, essa ênfase está maior, sabe? Eu não valorizava isso, porque também não conhecia os detalhes. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, por força de circunstância, pela morte do meu pai. Mas, pastor, até me aposentar, eu só passei por 4 empresas. Em 2 empresas, eu tive tempo de aposentadoria. Isso é bênção, pastor. Eu tive 36 anos em 2 empresas dos Lira, aqui em Maceió. João Lira e Carlos Lira. Eu tive 36 só nessas 2 empresas, entendeu? Então, é bênção. O Espírito Santo sempre trabalhou comigo, sempre me orientou, vamos dizer assim. Eu é que não alcançava muitas vezes. Agradeço a Deus por isso e agradeço a Deus pela sala, pela existência dessa sala. O senhor sabe que a sala existe porque o senhor está aí todo dia. Acho que o senhor entendeu o que alguns aqui não entenderam. Entram, recebem a bênção, encontram o caminho. Dizem, estou pronto, encontrei o caminho, agora não vou achar a sala mais, já sei o que acontece lá todo dia, vou seguir minha caminhada adventista. Esses não entenderam que nós precisamos que você que encontrou o caminho permaneça vindo aqui, acessando esse conteúdo na madrugada, porque nós precisamos de manter nossa frequência lá no alto para justificar a existência da sala. Não sei se você entende o que eu estou te falando. A sala precisa manter sua audiência lá em cima para continuar existindo. Cada um que encontra o caminho e sai, diminui a força da sala. Então, irmão Francisco, eu já ouvi aqui centenas de vezes na telinha, porque ele sempre assiste a reunião de tela aberta. Muitas vezes ouvi aqui. E nesses 2 anos que está na sala, é a primeira vez que a gente conversa, né, irmão Francisco? Sim. Primeira Já tive a oportunidade, pastor, no início, né? Assim que eu entrei, o senhor observa bem as pessoas que entram, né? Assim, que são de primeira.
E eu, sei lá, segunda reunião, segunda reunião, o senhor me convidou para fazer a oração. Naqueles dias eram poucas pessoas, né, que participavam, um número bem menor, mas eu já tive uma participação, 2 participações, se não me engano. Graças a Deus, um número de pessoas, muitas pessoas para participar. E graças a Deus por isso, e que esse número aumente, né? E tem um aumento substancial de pessoas. Nós observamos que, após a liberação para as pessoas voltarem, né, saírem do home office e voltarem, a coisa diminuiu, mas nem por isso nós desistimos de participar. E quero continuar participando até Jesus voltar. Hoje nós tivemos aí um pico de quase 6.000 famílias. 6.000 famílias, 700 aqui no Zoom, 5.200 famílias no YouTube, no total de 6.000 famílias. Mais de 10.000 pessoas adorando aqui, toda madrugada. Mas nós podemos muito mais. Eu acredito que a sala tem uma missão, junto a tantos outros movimentos, que é ressaltar isso que o irmão Francisco acabou de dizer. Eu sabia do Espírito Santo, mas eu não sabia que era assim, como é explicado aqui. E isso tem mudado a vida de muita gente. Tem muito adventista que precisa entrar aqui e você precisa ajudar, querido. E é mandando o seu link na sua lista de transmissão que você vai ajudar a gente a crescer, tá bom? Obrigado, irmão Francisco. O senhor é uma bênção. Foi ótimo, eu sei que algumas coisas vão ficando para trás do testemunho, mas é o que o senhor pensa mesmo, é o que ele traz para cá, que é o que é para a gente conversar. Tá bom? Muito obrigado, viu, querido? Amo o senhor demais. Obrigado pelo permanente apoio aqui. Tá bom? Eu que agradeço, eu que tenho que agradecer muito o privilégio de participar. Quero dizer aos irmãos lá de Neópolis que eu oro constantemente por eles. Eu não posso esquecer, né? Os filhos na fé. Oro constantemente por eles, os irmãos também de um povoado aqui próximo de Penedo, chamado Chinaré. Hoje, Chinaré, que eu continuo orando muito por eles. Também foi outra congregação estabelecida também. E por toda a Irmandade. Essa sala ela está nas minhas orações constantemente. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Deus te abençoe com graça e paz. Amém. Amém. Grande dia de presença de Deus. Amém. Amém. Eita, coisa boa. Eu vou só mostrar aqui, queridos, porque o meu amadinho está sem áudio e ele não vai conseguir mexer nisso agora, mas esse senhor aí é o irmão Antônio, um dos líderes da minha congregação aqui no Distrito Novo que a gente está, e tem sido uma bênção conviver com o irmão Antônio. Grande abraço, viu, amado? Eu não vou conseguir falar com o senhor, porque o senhor está sem áudio conectado, mas é uma bênção tê-lo aqui com a gente. Vamos orar, queridos. Pai Santo e Eterno Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez aqui hoje, pelos movimentos que o Senhor constituiu necessários nessa sala de hoje. Amanhã continuamos com o pastor Lucas. Sexta-feira teremos nossa vigília, tudo preparadinho, encaminhado, vai ser uma vigília poderosa. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar bem forte ao nosso coração. Espírito Santo, nós estamos cheios do Senhor agora. A promessa é cumprida quando a gente pede. Agora vamos sair para desaguar. Tem pessoas que precisam conhecer a Cristo através de nós e que seja essa a nossa experiência hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, hein? Que coisa boa, viu? Olha. Bom dia com alegria para você, irmão. Tá pensando o quê? Bom dia, pastor Wagner. Bora, irmão. Bom dia, com alegria, sala. Alegria, Vamos que vamos. Bom dia, com alegria. Amanhã. Amanhã, meu amor.